aqui na Coração FM. O resgate da identidade da mulher dentro do lar e sua importância na família. Dica de organização da casa, otimizando o tempo. Um programa Um Só Coração apresenta Lar Doce Lar com Tatiana Godoy, personal organizer. Depois da dica, é hora de colocar em prática. Rádio Coração 95,7 FM. Doido a gente vive, ninguém tem tempo pra ninguém. Esquecem que o mais importante é o tempo que a gente tem. Tenha tempo pra sua família e não pense só o mundo ganhar. O que vale ter o mundo se não pode ter um lar? O que vale ter um mundo se não pode ter um lar? O dinheiro compra uma casa, mas um lar ele não compra não. O dinheiro compra os amigos, mas a amizade ele não compra não. Pode até comprar a companhia, mas não pode comprar o amor. Tenha tempo pra sua família, a riqueza de maior valor. Pode até comprar a companhia, mas não pode comprar o amor. Tenha tempo pra sua família. É isso aí, começando bem, Lar Doce Lar. Daqui a pouquinho eu vou falar com a Tati Godoy, que está aqui. Antes eu quero mandar aí uns recados. O Magno Sampaio está pelo Facebook da rádio fazendo um convite. Amanhã, Carnaval com Cristo na Capela Nossa Senhora Aparecida de Vila Formosa, iniciando às 7 da manhã com o café da manhã. Então, obrigado aí o Magno Sampaio fazendo esse convite. Aí, Carnaval com Cristo em Vila Formosa. Ana Mercedes Camolês dando uma boa tarde ao Diácono Nilson também. E obrigada. Ana Mercedes, ela diz o seguinte: eu vi a imagem hoje cedo na TV, achei, eles quiseram dizer que não há mais respeito por Jesus. Tá certo? Então tá certo. Então tá aí as visões sobre a imagem que apareceu, né? Muito bem. Bom, vamos ver se tem mais gente aqui. Muito bem. Tati, boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, obrigada. Segunda-feira, hoje cedinho a Tati já perguntou, e aí, Zé, programação normal? Normal, né, Tati? Opa. Descansando um pouco, mas fazer o bem não tem tempo para fazer o bem, né? É. Todos os dias, né? E lavar louça sempre tem um copo sujo, né, na pia, sempre tem uma roupa para lavar, então isso aí não para. Não para, é todos os dias, né? Muito bem, Tati. Nós agradecemos imensamente sua participação aqui, deixar os seus afazeres e vir aqui e levar a informação, ajudar a nós, mulheres, a melhorar o nosso dia a dia. Qual que é o tema que a Tati vai trazer hoje? Como fazer uma rotina. No lar? Rotina. A importância da rotina da casa. Certo. No lar. Muito bem. Tati, a primeira pergunta, é possível manter sempre a casa em ordem, principalmente quando tem muita criança, a gente sabe que não é fácil. Como é que deve ser feito isso daí? Tem quem goste de fazer o serviço de casa, tem quem não suporta, tem quem enrola, mas não faz, e tem aquele que sai correndo, né? Tem esses tipos. E é possível sim, com organização. Você organizando a sua vida, você consegue usufruir mais do seu tempo e usufruir mais da sua casa e do que ela proporciona, oferece pra gente. Porque são duas coisas aí. Uma coisa é a administração da casa, que é comprar, lavar, passar. Outra coisa é a administração do lar, que é nós, como somos muito mais, somos chamados a ter mais o equilíbrio físico, emocional, mental e zelar por isso também na nossa família, né? Nós temos aí dois lados, né? Um que é a administração da casa e outra do lar, que é o nosso equilíbrio mental
emocional. Se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não estou bem com a minha pessoa, eu não vou conseguir fazer essa administração da casa e organizar a casa nas suas coisas físicas. A organização mais pobre que tem, Osair, é a organização física. A organização interior é a organização mais rica que existe, porque dela, de dentro para fora, ela flui. Ela flui. Então, para você fazer uma rotina doméstica, você precisa se organizar. Porque, Osair, hoje em dia, as funcionárias domésticas, as empregadas domésticas, elas já estamos em extinção dessa mão de obra. Então, com a extinção dessa mão de obra, estamos saindo de casas grandes, indo para casas pequenas. Estamos terceirizando mandando lavar roupa, comendo marmita. A gente está terceirizando para quê? Para diminuir um pouco o trabalho doméstico. Certo. E aí o que acontece, a nossa agenda, o que acontece com a nossa agenda? A gente já é cheio de atividade. A gente já tem um monte de coisa para fazer. Quem trabalha fora, a nossa agenda explode. Então, o que a gente tem que fazer? Organizar. Primeira coisa, organizar a parte da limpeza. Então, o primeiro ponto que você vai organizar a casa, o primeiro passo é organizar a parte da limpeza. O que você vai fazer na segunda-feira, o que você vai fazer na terça, o que você vai fazer na quarta. E isso você precisa ter escrito. Porque assim, o que tem na mente, fica na mente. Você não consegue ler minha mente. Não. Mas se eu passo para o papel, você consegue ler o papel. É um espelho da minha mente, o papel. Então, você precisa escrever, nem que seja lavar a louça, arrumar o sofá, varrer o tapete, tirar o pó, passar o pano, trocar as toalhas. O que você tem que fazer de segunda a sábado? Domingo é dia de descansar, né? Dia da missa. Isso mesmo. De segunda a sábado, o que você precisa fazer? Feito isso, você precisa fazer esse cronograma de essa distribuição das tarefas de limpeza, até limpar interruptor. Olha, esses tempos assim, eu tava com uma cliente, ela me falava assim, mas olha esses interruptor tudo sujo. Ela não vê, a funcionária não vê. Como se ela não vê? Ela não é obrigada a ver, ela é obrigada a seguir uma planilha, né? É como uma empresa. Então, se lá tiver que ela tem que limpar o interruptor toda sexta-feira você vai lá checar o interruptor tá limpo, né? Se é toda segunda-feira que troca as toalhas, se é toda quarta que troca os lençóis, você tem esse cronograma distribuído na semana, é mais fácil de você administrar. Certo. E na casa, a gente começa por onde? Onde é o lugar para falar prioridade? Tem muita coisa que teve uma festa, vamos supor. Qual que é a prioridade? Começar por onde? Depende da necessidade de cada pessoa. Tem gente que gosta que começa pelo quarto, arrumar as camas. A gente sempre indica, nos cursos, a gente sempre indica assim, a primeiro lugar que a gente vai entrar é aonde tem a bagunça. Organizando a bagunça, então você pega uma caixa, Osair, pega uma caixa, qualquer tamanho, e vai jogando tudo dentro dessa caixa, que você vê de bagunça em cima do balcão, em cima do sofá, que você põe tudo nessa caixa. Depois você pega essa caixa e você vai distribuindo nos lugares certos. Primeiro você organiza a bagunça. Depois você limpa a sujeira. Aí depois você organiza as coisas nos seus devidos lugares. Mas primeiro o seu foco tem que ser organizar a bagunça. Colocar tirar de onde você passa, do caminho. Circulação. Da circulação. Exatamente. Né? E depois você vai na sujeira. Aí depois você vai organizando o que você colocou dentro da caixa. É o melhor jeito que tem. Tem um sistema de limpeza, chama Fly Lady. Só dá um Google lá. Fly de voar, FLY Lady. É um sistema americano de cronograma de limpeza. Eu uso muito ele. Então, se você que está ouvindo quer assim se aprofundar nesse assunto, esse sistema de limpeza, porque as mulheres americanas, elas não têm empregada doméstica.
quem são os empregados domésticos? A maioria somos nós latinos. Então, elas usam a rotina de limpeza, a rotina de compra e a rotina de organização. Quando eu tenho que organizar um armário, quando eu tenho que organizar uma despensa, quando que eu tenho que fazer compra, quais os dias da semana que eu tenho que fazer compra e ser extremamente fiel e disciplinado. Ou seja, isso é tão grave, que eu falo assim, eu insisto tanto nisso porque isso traz autoconhecimento pra gente. Quando a gente se intensifica nesse trabalho, quando a gente se entrega para esse trabalho, e ele não é um trabalho difícil, né? Eu tenho uma empresa, também tenho estudo, né? E assim, você precisa se dedicar assim meia hora, máximo, né? Precisa se dedicar, porque daí você vai ver fluir, né? Vai estudar, vai planejar? Você vai não, e você vai descobrindo coisas de dentro da sua família, você vai descobrindo coisas de dentro da sua casa que você nunca imaginava que existia. Então, a rotina, ela precisa ser, primeiro ela tem que ser feita, tem que ser a rotina de limpeza. Você faz o que você quer que limpa na casa. Isso de acordo com a sua necessidade. Aí você distribui nos dias de semana. Depois você tem que ter a rotina de limpeza semanal, mensal e a rotina de limpeza anual. A gente estabelece essas ordens, a gente tem a disciplina e a gente faz o hábito. Ou seja, isso ajuda a gente a ser mais obediente, isso ajuda a gente a ter mais tempo para oração, porque é um trabalho que não é legal, você colocar ordem nas coisas não é legal. Porque isso mexe um pouco com a gente também, mexe um pouco com o nosso interior, né? Pode ver que dispensa, a gente joga tudo lá, né? A dispensa, geralmente a dispensa das casas são os lugares mais bagunçados, porque a gente vai jogando. E aí conosco também é assim, a gente vai jogando as coisas dentro da gente. E aí, na casa, a gente acaba fazendo isso também. E quando a gente começa a organizar o que a gente está jogando do físico, a gente começa a ver dentro da gente. Tá certo. Que lindo, que maravilha nesta tarde. Levanta um pouquinho a música, estou com Tati Godoy falando sobre a organização aí e manter a casa em ordem. Levanta a música. Que mundo doido a gente vive. Ninguém tem. Muito bem, agora Tati, você até já deu uma pincelada, mas como fazer a rotina então? Se ela é preciso ter uma rotina? Primeira coisa, você vai ver quais são suas necessidades. Necessidades, olha lá, olha aí, necessidades. As suas necessidades. Se você quer que lave a louça primeiro, então primeira coisa do dia, lavar louça. Segunda-feira, é simples demais, é muito lúdico, qualquer criança faz. Segunda-feira, hora que chega, lavar louça, pôr a mesa do café, hora que você tira a mesa do café, você já põe a do almoço. Trocar a roupa de banho, toalha, enfim. Passar aspirador na casa e passar um pano. Encerrou a parte da manhã, parte da tarde. E assim você vai fazendo. Segunda-feira, parte da manhã, segunda-feira, parte da tarde. Terça-feira, parte da manhã, terça-feira, parte da tarde. Aí você vai colocando tudo que você quer que faz. Dentro desses quadros, desses cronogramas, você vai inserindo uma atividade que você quer que ela seja, ou mensal, ou semestral, ou anual. Tipo, limpar a caixa d'água, limpar a calha. Aí você vai colocando, vai inserindo. E você vai fazendo o seu diário de casa. Osair, depois que eu aprendi a fazer isso, não tem como você falar que desorganização é sinônimo, que desorganização é sinônimo de falta de tempo. Não é. Se você organiza a sua casa, você tem tempo para você fazer muito mais coisa. Então, se você coloca no papel tudo isso que você precisa fazer, as suas atividades diárias e semanais e mensais, você vai economizar tempo, porque você vai tirar da sua mente e colocar no papel e vai virar um espelho, vai se materializar.
E se você tem funcionário que entra e sai, ela só vai precisar ler. Você não vai precisar ter que estar sempre falando aquilo que ela precisa fazer. Já tá ali, né? Já tá ali. É um documento que você faz na sua casa. E você pode ir inserindo atividades, tirando atividades, colocando mais, colocando menos. Você vai ver assim, a nossa vida parece que flui, a nossa vida parece que a gente ganha assim uma autoestima que não é nossa. Muito bem. Que maravilha. Graças a Deus esse assunto sendo conversado hoje aqui na Rádio Coração. Tati Godoy, por onde começar então? Onde se começa tudo isso? A gente começa sempre pelo pior. Ah, é? Por isso que tem gente que fala assim, tem duas notícias, uma ruim e uma boa. Você quer qual? A gente então começa pelo pior. Você começa pelo pior. Você começa pela onde tá aquela. Sabe quando você fala assim, nossa, não dá nem pra entrar? Sei. Nossa, que bagunça. É lá mesmo, né? Porque daí ela começa a aparecer. Né? Você se anima, né? Você se anima, né? Daí o melhor é quando você chega no fim, o negócio tá outro, né? Então, a rotina, ela não deixa chegar nesse ponto de falar, nossa, ela não deixa. Quando você tem uma rotina e você segue ela e você é disciplinado e você tem o hábito da rotina, é difícil os primeiros dias. O primeiro mês, o segundo mês, assim, é muito difícil, mas a gente, assim, dói na gente, porque a gente não quer fazer aquilo, mas a gente precisa fazer. Porque serviço de casa é assim. É um serviço que você não quer fazer aquela hora, mas você tem que fazer. Então você tem duas opções. Ou você faz já e fica livre, ou você fica postergando aquilo e aquilo fica matutando na sua cabeça e vira estresse. Né? Porque você fica depois. A pior palavra que existe dentro da nossa casa, na administração da nossa casa, é o deixa para depois. Depois eu vejo. Aí depois. Agora não. Outros. Né? Tem muita gente que fala assim, isso aqui deixa aqui que é nos outros. Né? Vai organizar os papéis, organiza lá conta de luz, conta de água, conta de telefone, outros. Outros é tudo. Né? Então são algumas frases que a gente não pode falar dentro de casa. Ou a gente faz agora e fica livre, que daí isso vai dar um relax na gente, ou a gente deixa para depois e aquilo vai enchendo a nossa cabeça, vai deixando a gente doidinha. Me estressando. Muito bem, já são 4h47, estamos no Lar Docilar com a Tati Godoy. Tati, o que você gostaria de acrescentar e deixar nessa tarde para essa semana, tempo de carnaval? Aí, dá para aproveitar o tempo e dar uma melhorada? Opa. Olha, é muito subjetivo a gente falar desse cronograma, a gente falar de colocar no papel o que está no pensamento, o que a gente quer que seja feito no lar, né? Não tem como a gente mostrar aqui. Não tem. Então, mas tem como a gente incentivar. Bem, e como incentivar? Primeiro, a gente tem que cuidar da gente. Se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, a primeira coisa, são 15 dicas bem práticas. Primeira coisa, você vai dar atenção como é que está a sua atividade física, porque isso aí ajuda a gente a ter hábito de ter disciplina. Nem que seja uma caminhada 20 minutos, a gente é obrigado a fazer para a gente ter saúde. Ter bons pensamentos, filtrar pensamento. Acordar cedo e falar assim, ai, que saco, tem louça para lavar? Pronto, acabou. Comprometeu o dia. Ai, que saco, brinquedo de criança. Ainda bem que tem um brinquedo aqui, né? Poderia não estar. Exato. Autocontrole, controlar a respiração, respirar várias vezes ao dia, que isso ajuda a gente a ter mais disciplina nas atividades. Pensamento negativo, reclamação, murmuração, deixa a gente cada vez pior. Então, em vez da gente reclamar, você pode ver, quando você dá um Google assim, imagem de dona de casa, vai aparecer umas descabeladas, com os filhos assim, com o pé embalando o carrinho nos filhos e chacoalhando o bebê. Já é uma demonstração errada. Já é completamente erradíssima. Não é assim. Não é assim. Então, controle do pensamento, murmuração, reclamação, a dona de casa, ela precisa agradecer, louvar e bendizer a casa o tempo inteiro. Sempre tá chamando o anjo para entrar. E tem gente que não tem casa, né, Tem gente que não tem casa. casa. Gente que não tem casa. Eu já vi enchente. Eu já vi lá em Santa Catarina. É a coisa mais horrível do mundo. Os cachorros morrendo afogados, amarrados, porque não dá tempo de... Então, louvar, bendizer, agradecer o tempo inteiro. Tem a casa. O serviço flui. Certo. Porque se você ficar reclamando, não vai. Não vai.
Investir em alimento com triptofano, dá um Google lá, alimento com triptofano, que é um antidepressivo natural, né? Tem vários alimentos. Chá, a gente toma chá também, é muito bom, chá de camomila, de erva cidreira. Você vê, são coisas tão diferentes, mas que agregam tanto na nossa disposição para cuidar da casa. Que bom, hein? E tá sempre atento ao presente, porque tem gente que vive de passado e vive de futuro. Quem vive de passado tem lá aquela depressão, tá sempre murmurando. Tem aquele que vive de futuro, que tá sempre assim, ai, o que vai ser amanhã? Não, então atenção ao presente. Viver o meu presente, meu hoje, meu agora. Né? E isso vai o que gerar mais. Estar com quem a gente ama mais tempo. Se você pegar as pessoas que estão morrendo, o que elas vão falar? Ai, eu devia ter tido tempo com mais tempo com as pessoas que eu amo. Sim, estatística, gente. E estatística. Fala sobre isso. Dedicar uns minutinhos pra gente. Né? O que você gosta de fazer? Catar jabuticaba no pé, plantar flor, né, irmã? No cinema. E no cinema, né? A irmã Ângela gostava de cuidar de flor, Exato. né? Coisas que é pra você, né? Pra você, pra sua autoestima. Isso mesmo. Confiar na sua intuição, né? Isso é assim, quando a gente tem bons pensamentos, a gente tem a gratidão, a nossa intuição parece que ela desenvolve de uma maneira assim extraordinária, né? E ser congruente, falar aquilo que eu faço e fazer aquilo que eu falo. Ser testemunho, né? Ser testemunho, Exatamente. porque daí nossos filhos vão ver. Vão ver e vão E copiar vão de nós. copiar. Né? Se copiar o bem, graças a Deus. E se for o mal, vai dar errado. Então Então tem que ser sempre o bem. Uhum. E isso vai ajudar o quê? A fortalecer o nosso autoconhecimento, a gente vai saber se a gente está conseguindo ou não acompanhar essa rotina. Quando a gente estabelece uma rotina, a gente está muito mais do que estabelecendo rotina, estabelecendo atividade. A gente está cuidando da nossa cabeça. Tá certo. E a gente está sendo obediente, a gente tá se moldando, né? E isso só leva a gente cada vez mais para frente. Isso mesmo. Toma água. Muita água. E dorme bem. Tá aí uma dona de casa feliz. Tá certo, larga oscilar. Tati, muito obrigada pelas dicas interessantíssimas para nós nessa tarde. Queremos que você tenha uma ótima semana. Sua mensagem final. Olha, a nossa casa é o nosso mundo. Dentro da nossa casa é onde a gente pode chorar, onde a gente pode rir, onde a gente conta as nossas tristezas, onde a gente conta todas as nossas conquistas. A nossa casa é o lugar, assim, é o nosso coração. Né? Então, ela precisa estar sempre, assim, como um abraço. E encontrar nela aquela pessoa que está sempre com uma palavra boa, um sorriso no rosto. Porque voltar para casa, nem todo mundo pode. Né? Nem todo mundo consegue voltar para casa. Voltar para casa com alguém que está lá esperando, com amor, com carinho, e que está esperando com aquele sorriso, aquele abraço, isso não tem preço. Não tem preço. Né? Então, a minha mensagem é essa, que por mais que você não consiga pôr em prática, por mais que esteja difícil para você, mas muda esse pensamento de que não consigo para aquele pensamento que eu posso. Eu posso. É isso. Obrigada, querida. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe, tá? Amém! Você ouviu Lar Docilar com Tatiana Godoy, personal organizer.